Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Éder, sou criador desse canal chamado Na Ponta do Mouse. Voltando de férias, cabeludo ainda, não deu tempo de cortar o cabelo, mas como eu falei no outro vídeo, foco, comprometimento, né? Estou comprometido com os meus 2 vídeos por semana, então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 2 assuntos. Primeiramente a gente vai falar sobre, para mim, uma atividade, uma função que o Excel tem, que é extremamente interessante, mas muito pouco usado, na verdade, que é fazer o agrupamento de linhas e colunas. Geralmente quando a gente precisa fazer esse tipo de agrupamento, geralmente a gente vai lá e oculta a linha, oculta a coluna. Depois, quando a gente precisa ver novamente, a gente vai lá, reexibe a linha, reexibe a coluna, ou as colunas, ou as linhas, na verdade. E o que a gente vai aprender é fazer o agrupamento para que, de uma maneira muito simples, a gente consiga agrupar e desagrupar essas linhas e colunas conforme a necessidade que a gente tiver. Ok? E no final da aula, né, eu vou colocar também mais uma função, na verdade, mais um recurso que o Excel tem, que é o recurso de fazer um subtotal, mas não um subtotal da função, um subtotal baseado em toda a planilha, onde ele cria um relatório e nesse relatório ele vai resumindo e criando subtotais, né, e fazendo quebra desse relatório conforme aquilo que a gente parametrizar nesse relatório. Ou seja, são 2 funções bem interessantes, como eu falei, bem pouco usadas, mas que podem trazer uma outra dinâmica, né, para suas atividades. Espero que vocês gostem. A gente tem a nossa vinheta agora e na sequência a gente vai para o nosso vídeo. Tá bom? Se gostar, não esquece, vai lá, deixa um like, se inscreve no canal e prestigia o trabalho para que a gente consiga levar esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Tá bom? Até mais! Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá? Então, como eu coloquei lá no início na apresentação, a gente vai falar basicamente sobre 2 coisas nesse vídeo. A gente vai falar sobre o agrupamento de linhas e colunas, né? A gente vai falar um pouco sobre estrutura de tópicos e a gente vai falar também sobre uma segunda opção, que é uma opção de inclusão de subtotais. Subtotais são como se fosse um relatório com algumas quebras que a gente vai definir quais são os parâmetros para essa quebra, ok? Primeiramente a gente vai ver a parte de agrupamento de linhas e colunas. Então, só para exemplificar, eu pintei uma cor diferente aqui a parte das colunas. Lembrando que para a gente poder fazer esse tipo de exercício, eu tenho uma planilha aqui que tem, eu até uso ela para outras aulas também, é uma planilha que ela tem 5.000 linhas e ela também tem muitas colunas aqui. Eu não sei precisar quantas, mas ela tem bastante colunas, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é escolher quais são as colunas ou são as linhas que a gente vai ocultar. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que essa parte amarela e essa parte e essas colunas em azul mais claro aqui sejam colunas que de uma certa maneira são colunas que eu não utilizo com tanta frequência. Geralmente eu uso mais essas informações que estão no final do relatório, mas eu não quero mudar a minha estrutura de coluna. Então, neste caso, é uma ótima maneira para a gente poder fazer esse tipo de aplicação. Da mesma maneira, acontece para as linhas. Então, você imagina o seguinte, que essas 18 primeiras linhas aqui são linhas que eu geralmente uso com mais frequência e que eu acesso mais que da linha 19 até o final também, né? Quando eu preciso visualizar, eu quero visualizar apenas a parte de baixo, tá? Então, a aplicação desse nosso tema de hoje, ele vai muito mais para essas 2 situações. Então, vamos lá. Vamos fazer primeiramente para as linhas, tá? Então, para as linhas, geralmente, o que eu faço para a gente criar uma estrutura de tópicos? Eu venho aqui e marco todas as minhas linhas da planilha, ok? Então, perceba que estão todas marcadas. Eu venho aqui na minha guia, na guia dados, e dentro da minha guia dados eu venho aqui na opção de agrupar.
percebam que aqui ele já fez uma marcação, e nessa marcação, simplesmente com um clique, como eu falei, ou a gente vai visualizar tudo oculto, ou a gente vai visualizar todas elas visíveis, ok? Mas vamos imaginar, como eu falei, que a gente quisesse vir aqui e fazer desta parte, dessas 18 linhas, também um agrupamento. O procedimento é o mesmo, eu marco primeiro quais são as linhas, venho aqui novamente na guia dados, em agrupar, clico em agrupar. Então, o que ele mudou? Ele mudou que ele criou uma estrutura de tópicos, ou seja, ele criou um agrupamento geral, mas dentro do agrupamento ele criou o agrupamento apenas dessas linhas. Então, quando eu quero visualizar apenas as linhas maiores ou a quantidade de linhas que são menores aqui, eu tenho a opção, se eu quiser somente as linhas de baixo, eu também tenho essa opção, e se eu quiser visualizar ou ocultar tudo, eu também vou ter essa opção. Então, para a gente exemplificar, clicando no número 1 aqui, perceba que ele ocultou praticamente a planilha toda para mim, todas as linhas. Quando eu clico aqui no número 2, ele ocultou as primeiras linhas e manteve só da linha 19 para baixo, e quando eu clico no número 3, ele me mostra aqui quais são todas as opções. Também aqui pelo indicador lateral aqui eu também posso fazer isso, então se eu clicar no menos aqui ele vai ocultar essa parte. Se eu vier aqui lá no finalzinho da minha planilha e clicar no sinal de menos aqui, ele também vai fazer a mesma coisa, ok? Só que de maneiras diferentes. Então dessa maneira a gente oculta linhas por tópicos, né? Na verdade foi isso que eu criei, acabei criando tópicos aqui. Então, como eu falei, se eu quiser visualizar, eu clico aqui e eu vou visualizando de maneiras diferentes, conforme os agrupamentos que eu fiz aqui. No caso das colunas, eu não vou poder vir aqui, marcar algumas colunas, apertar na tecla Ctrl e vir aqui e marcar mais algumas colunas e tentar agrupar. Isso eu não vou conseguir, ele não vai me permitir. Então, caso eu queira fazer o agrupamento de mais, de uma região, por exemplo, caso eu queira, neste exemplo aqui, por exemplo, se eu quiser vir aqui nessas partes que eu marquei em amarelo, e eu quiser vir aqui e marcar em agrupar, eu posso, só que eu tenho que vir aqui, caso eu queira fazer o segundo agrupamento, eu faço a mesma coisa. Eu marco todas as colunas que eu quero ocultar, venho aqui em agrupamento e clico em agrupamento. Da mesma maneira que as linhas, colunas também seguem o mesmo procedimento, ou seja, se eu apertar em um aqui, perceba que tanto a parte amarela quanto a parte azul clara, ela foi oculta, ela foi agrupada e oculta, e quando eu aperto no item 2, ele mostra a parte amarela e a parte azul aqui novamente, ok? Então essa foi a primeira parte do vídeo, o agrupamento de linhas e colunas, e agora a gente vai fazer a segunda parte, que é a parte dos subtotais, mas para isso eu vou tirar essa parte de agrupamentos daqui. Então eu vou vir aqui e vou pedir para limpar toda a estrutura de tópicos, ok? E vou também tirar essa parte dessa mesclagem que eu fiz aqui, porque vai ficar mais fácil. Então eu vou excluir aqui, ok? Onde eu coloquei o meu, onde eu fiz um cabeçalho para os meus tópicos, ok? Lembrando que eu preciso sempre estar posicionado no início da minha planilha, no meu intervalo de dados, e aqui eu venho na mesma opção, na minha guia dados. Dentro da minha guia dados eu venho na opção subtotais, ele vai me dar uma mensagem dizendo se eu quero marcar toda a minha planilha. Eu clico em OK, e aí automaticamente o que ele vai fazer? Ele vai me dizer o seguinte, ele vai abrir uma caixa de assistente para mim dizendo, ou para que eu mencione a cada alteração de qual informação eu vou querer incluir os meus subtotais e qual é a operação que eu vou poder ou que eu quero incluir no meu subtotais. Também tem a opção aqui de substituir os subtotais atuais, caso eu já tenha, assim como fazer quebra e resumir abaixo dos dados, ok? O que a gente vai ver aqui vai ser o seguinte,
vamos escolher como opção aqui que eu quero a cada alteração de, e aí eu vou colocar, só para vocês entenderem, os nomes que estão aqui são nomes que não fazem nenhum sentido, porque realmente, como era uma base que eu já usava para outras coisas, eu fui fazendo alterações para que vocês não fizessem nenhuma referência com nenhuma outra base anterior. Então o título aqui ele é indiferente. O que vai valer vai ser o tipo de mudança, né? Ou seja, a cada mudança do que eu quero, o que eu quero que ele faça. Basicamente vai ser dessa maneira. Então, na prática, como que vai funcionar? Só para vocês entenderem. Eu vou vir aqui no final da minha planilha, porque aqui tem uma informação que é mais fácil da gente poder entender. Então, aqui dentro da minha coluna aqui, por exemplo, ele tem algumas informações. Então vamos imaginar que eu esteja aqui no começo da minha planilha. Eu vou definir a minha planilha toda. É isso que eu vou fazer aqui, ok? Estou simplesmente marcando toda a minha planilha. E eu vou vir aqui, como a gente fez em dados subtotal, clico em OK para dizer que eu quero a minha planilha toda. A mensagem basicamente está pedindo isso. E eu vou procurar aqui a informação dentro daquilo que está escrito aqui. Então, a informação que eu quero aqui é, só para a gente entender aqui, é a penúltima informação, porque é a penúltima coluna aqui, tá? Então, só para vocês entenderem. Então, é essa informação. Então, cada alteração desta informação, desta coluna, eu quero fazer uma operação que no caso aqui vai ser uma soma, e eu quero adicionar essa soma aonde? Então eu tenho que indicar para ele aonde que eu quero fazer essas somas. E obviamente, por uma questão lógica, ele só vai fazer soma daquelas colunas onde é possível fazer uma soma. Ou seja, num campo texto não é possível fazer uma soma. Então não adianta a gente marcar que a gente não vai conseguir executar esse tipo de operação. Então, o que eu vou colocar aqui? Como de cabeça aqui eu não sei qual, porque eu alterei os nomes aqui, eu vou voltar aqui para o meu ESC e lembrar que, por exemplo, a minha terceira, quarta e quinta coluna eu posso somar, por exemplo. Então, novamente, eu venho aqui, subtotal, clico em OK, venho aqui, como eu coloquei aqui para vocês, que a minha penúltima, a cada mudança da informação dessa minha penúltima coluna, eu quero fazer uma soma, e aqui também, lembrando que eu tinha falado que a terceira, a quarta e a quinta coluna eram informações que dava para a gente poder somar. Eu vou clicar em OK e vamos ver o que ele faz aí para a gente. Ele vai demorar um pouquinho porque tem bastante informações aqui na nossa base de dados, mas ele vai resumir e vai fazer a quebra exatamente da maneira que a gente falou. Só que teve um ponto aqui, um item que eu acabei não fazendo, e ele vai ter toda a mudança, e vai ser bem diferente daquilo que eu estava imaginando, porque a gente precisa fazer um passo anterior, que é o seguinte: como a gente escolheu aqui, só para vocês entenderem o que não foi feito. Aqui nessa coluna, basicamente, a gente tem 4 informações. Não oscilou e oscilou. Na verdade, 2 informações, porque agora ele já inseriu o subtotal. Então, não oscilou e oscilou. Então, para que a gente faça o subtotal de uma maneira adequada, é preciso que o campo que a gente vai inserir o subtotal, que ele esteja classificado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em subtotal, vou clicar aqui em OK, e vou vir aqui e vou colocar remover todos, ok? E aí o que ele vai fazer? Ele vai remover todos os subtotais aqui. Porque aí o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar classificar pela coluna Q, que é a coluna que eu estou usando como parâmetro para definir a cada alteração dentro desta coluna me faça somatórias em outras colunas que eu estou determinando para ele. Então, na verdade, por isso, senão ele vai ficar fazendo um monte de quebra, exatamente dessa maneira. Ele vai entender
por exemplo, ele vai entender que cada pedacinho desse ele vai ter que inserir uma quebra. Toda vez que ele tiver uma sequência, ele vai fazer uma quebra. E na verdade não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente tenha a nossa planilha classificada. Então, no caso aqui, por exemplo, eu tenho que vir aqui antes do meu subtotal, marcar toda a minha área de dados, vir aqui em classificar e escolher para classificar exatamente a penúltima coluna, que é a coluna que a gente vai inserir subtotal nele. E a gente clica em OK. Então, quando esta coluna ela estiver classificada, e aí é indiferente a ordem, se crescente ou decrescente, o importante é que, tá vendo? Ela esteja classificada aqui. Isso é o mais importante. Bom, ela estando classificada, a gente pode vir aqui e retomar o nosso trabalho, vir aqui e colocar em subtotal, clicar em OK para confirmar que é a área. Então, assim, agora a gente vai na coluna que a gente classificou aqui, que no caso é a penúltima coluna. Então, a gente vai vir aqui, porque foi essa que a gente classificou, e a gente vai indicar para ele aqui a cada alteração de oscilou ou não oscilou aqui. Por exemplo, me insere, por exemplo, uma soma em colunas que eu vou definir para ele. No nosso caso aqui, eu falei terceira, quarta e quinta coluna. Então, eu venho aqui e marco essas colunas e deixo o meu subitem marcado, deixo o meu resumo marcado e clico em OK, porque aí ele vai fazer o subtotal. Percebam que agora ele até fez mais rápido esse subtotal. Então, o que ele vai fazer aqui, só para vocês entenderem? Na hora que ele mudar de não oscilou para oscilou, ele já vai criar um subtotal. Então, automaticamente ele já, perceba aqui que ele já criou, né, uma quebra. E dentro dessa quebra, ele ainda fez a somatória nas 3 colunas que eu defini que era para ele fazer somatória. Então, ele tem somatória aqui e tem somatória no final, e ainda no final ele ainda faz o total geral. Ou seja, ele pega as 2 quebras que ele fez, soma a primeira com a segunda quebra e coloca o resultado aqui no final. E da mesma maneira que a gente viu lá no agrupamento, aqui se eu quiser, por exemplo, visualizar como que foram feitas essas quebras, eu vou marcando aqui e ele vai me mostrando, por exemplo. Então aqui ele mostra o resumo final, total. Aqui ele me mostra somente as quebras que foram feitas, a primeira, a segunda e o total. E aqui ele vai me mostrar todo o resultado, eu podendo fazer pela lateral aqui também, ok? Então, espero que vocês tenham entendido como que ele é feito. Lembrando que, recapitulando, na verdade, o agrupamento, a gente pode fazer agrupamento de colunas ou de linhas. Lembrando que a gente não tem como segurar a tecla Ctrl e marcar um segundo intervalo. A gente primeiro marca o intervalo, agrupa, marca o segundo intervalo e faz o agrupamento novamente. Então essa é uma opção. E como segunda opção, a gente tem como marcar a linha, e aí a gente pode marcar toda a nossa planilha, fazer o agrupamento das linhas totais e depois a gente vem aqui somente na área, que é a área que a gente quer fazer o agrupamento. Por exemplo, no caso aqui eu tinha dito as primeiras 18 linhas e aí faz o segundo agrupamento. E aí a gente pode visualizar ele quando a gente quiser, olhando simplesmente pela lateral, clicando, com um clique aqui a gente consegue ver a visão que a gente quer. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, vai lá, coloca no comentário. Se gostaram do vídeo, não deixe de prestigiar. Se você já é inscrito no canal, mais uma vez, muito obrigado. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, acione o sininho para que você seja notificado toda vez que eu publicar um vídeo. Como eu coloquei, eu publico pelo menos 2 vídeos por semana. Então é uma maneira de você ser notificado, tá bom? E se puder, compartilha esse vídeo com pessoas que vocês acreditam que esse conteúdo ele também vai fazer diferença, tá bom? Obrigado e até o nosso próximo vídeo.